Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. São Paulo, que outrora se chamava Saulo, que era membro da seita dos fariseus, e quando percebeu o crescimento do cristianismo, o anúncio dessa boa nova, se tornou o grande perseguidor da igreja primitiva, da igreja que estava nascendo, porque ele queria banir da face da terra o nome de Cristo. E indo uma vez para Damasco, para poder prender os cristãos, ele tem um encontro no caminho com Jesus Cristo. Ele caindo por terra, ficando cego e não vendo nada, ele exclama: "Quem és, Senhor?" E Jesus se apresenta: "Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que tu tens perseguido." E aí começa todo o processo de conversão de São Paulo, que é levado para um determinado lugar, e ali começa a rezar, fazer penitência, até que se encontra com alguém enviado por Jesus para rezar sobre ele, e aí cai as escamas dos olhos de São Paulo e ele começa a enxergar. A partir daí, a vida de São Paulo foi unicamente servir a Jesus, anunciar o reino de Deus. E nesse anúncio, ele se torna o grande fundador de comunidades cristãs. A Bíblia nos apresenta alguma dessas comunidades fundadas por São Paulo após a sua conversão, como a comunidade de Coríntios, de Tessalônica, de Gálatas, de Éfeso, de Colossos e tantas outras comunidades que ele acabou, através do anúncio do Evangelho da Boa Nova, fundando. Podemos dizer que São Paulo foi um dos maiores cristãos da história do cristianismo. Tanto é que, embora ele não tenha sido um dos 12 escolhido por Jesus, ele se tornou o grande apóstolo, uma das colunas da igreja. E sabemos, pelo próprio São Paulo, o amor que ele tinha por Cristo, um amor que fazia com que ele colocasse em exposição a sua própria vida e dizia que para ele morrer seria lucro, mas se a vontade de Deus fosse que ele continuasse aqui, ele viveria unicamente para poder servir o Evangelho, servir o reino de Deus e proclamar. Diante desta dedicação, deste amor que ele tinha por Cristo, ele dizia: "Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim." De tal modo, ele se configurou a Cristo que as suas atitudes, o seu testemunho de vida, a sua fidelidade fez com que ele pudesse dizer esta frase tão forte, tão impactante: "Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim." Quem de nós teríamos condições de dizer isso, se de fato nós tivéssemos, como São Paulo, vivendo com fidelidade o nosso chamado, a nossa conversão, a nossa experiência de salvação? Por isso, as palavras de São Paulo ainda ressoam fortes em nossos corações.
E é preciso acreditar nestas palavras, que são as próprias palavras de Cristo, para podermos chegarmos um dia à salvação. O próprio Evangelho de hoje vai dizer: aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não crerem caminharão para a perdição, porque os discípulos de Cristo, os apóstolos, receberam poder para expulsar os demônios, para curar as enfermidades, para libertar os oprimidos. Como o próprio Cristo, quantos oprimidos por espíritos malignos foram libertos por São Paulo? Quantas pessoas foram curadas das suas enfermidades por São Paulo? Chegou até mesmo a ressuscitar pessoas. Diante dessa realidade, nós entendemos daquilo que Jesus disse: se acreditares, farão obras maiores destas que eu fiz. E de fato, São Paulo fez grandes obras, se assemelhando assim a Cristo e dando testemunho de fidelidade ao seu mestre, que lhe chamou à conversão e lhe concedeu a graça de tornar o grande apóstolo que ele foi, anunciando com intrepidez o reino de Deus e proclamando Jesus como Salvador da humanidade. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.